O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes, aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos, convidai todos para a festa aqueles que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontravam, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Que traje de festa é esse que Jesus está falando? Os judeus só entravam para suas festas solenes usando uma veste chamada talit. É uma espécie de chale, sem o qual você não entra dignamente, você não é acolhido, não é visto com bons olhos se você não estiver usando talit. São prescrições e tradições judaicas antiquíssimas. É uma forma de honrar a Deus, de estar na sua presença, de já ter se purificado com as prescrições. Sem o talit não tem como fazer essas festas judaicas. E Jesus usa esse exemplo da antiga aliança para reportar para nós tudo que vai acontecer dele para frente. Essa veste que Jesus está falando não é mais o talit do Antigo Testamento, mas essa veste nupcial, sem a qual não entra para as bodas, é a graça de Deus. Ninguém, isso eu estou dizendo de forma teológica com a igreja, ninguém entra no céu sem os sacramentos. Ninguém. Nossa, mas como que o senhor afirma isso?
Afirmo categoricamente com as Sagradas Escrituras, os doutores e a sã doutrina da salvação. Então os empregados saíram pelos caminhos, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? O homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem, jogai-o para fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Veja, por exemplo, como Santo Agostinho interpretava esse trecho, São João Crisóstomo, Santo Tomás de Aquino, Santo Antônio de Pádua, os papas, São Pio X. Meus irmãos, não é Deus, nosso Senhor, que não quer acolher as almas, as alminhas, as pessoas no céu. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. João capítulo 3, versículo 16, de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu único Filho a este mundo, para não condenar o mundo, mas para que todos sejam salvos. De tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Quem não tem o traje de festa é aqueles que fazem do pecado, infelizmente, um projeto de vida. E aí todos nós temos que vigiar e orar, né? Mateus 26, 41, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Temos que conservar as lâmpadas acesas, como nosso Senhor ensinou na parábola das 10 virgens, previdentes e imprevidentes. E se acabar a nossa vida nessa terra, e a gente não tiver com as lâmpadas acesas, vamos bater, vamos espernear, vamos ali esmurrar a porta, e lá dentro nós vamos ouvir: afastai-vos, não vos conheço. Meu Deus do céu, que responsabilidade que cada ser humano tem consigo mesmo. Mateus 7, versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, meus irmãos, a salvação é o que tem de mais santo, de mais sagrado, de mais importante nessa vida. Filipenses capítulo 2, versículo 12, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Nós não podemos brincar com a nossa alma, com a salvação da nossa alma, não podemos. Só temos uma alma, só temos esta vida. Hebreus 9, versículo 27, está determinado que o homem morra uma só vez, e logo em seguida vem o seu juízo. E é isso que Jesus está dizendo, é Jesus que está dizendo, isso não é conversa da carochinha. Não dá para ficar diluindo o Santíssimo Evangelho, não tem condições. Hoje é dia de São Pio X, o Papa, o grande Papa, o Santo Papa da Eucaristia, o Papa da candura da Eucaristia, da Virgem Maria, o Papa da verdade, o Papa que combateu os erros, o modernismo, as heresias. E o Padre Pio, que era um grande salvador de almas, né? Padre Pio dizia que São Pio X foi a alma mais pura que pisou no Vaticano. Aí perguntaram para ele: mas por que, padre? Ele respondeu: porque ele era como nosso Senhor,
Sim, sim, não, não. Mateus 5, versículo 37. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. O que passa disso não vem de Deus, mas do maligno. São Pio X era assim. Jesus era assim. Deus não tem concessões. Coloca isso. Deus é misericordioso, mas Ele é santo, Ele é justo. 1 João capítulo 1, versículo 5, Deus é luz e nele não existe treva alguma. Nós não vamos ludibriar Deus, nós não vamos enganar Deus. Ou nós nos convertemos, ou não entraremos no reino dos céus. Não existe entrar lá no céu sem purificação, não existe entrar lá no céu sem conversão. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Qual que foi a primeira palavra de Jesus no Evangelho? O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, Marcos 1,15. Qual que foi a primeira palavra de Jesus ressuscitado? A paz esteja convosco, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Jesus inicia sua vida pública falando de conversão. As suas primeiras palavras depois da ressurreição é para levar a misericórdia, levar o perdão aos corações. E Ele não faz distinção de pessoas. Atos capítulo 17, versículo 30, Deus, não levando em conta o tempo da nossa ignorância, convida todos os homens de todos os lugares à conversão e ao arrependimento, à mudança de vida. E se nós um dia ouvimos esse convite e seguimos, assim como Mateus ouviu o convite, né? Mateus 9,9, segue-me, deixou tudo e seguiu Jesus. E Santo Agostinho, que nós estamos celebrando a novena dele, ele diz: seguir a Cristo é imitar a Cristo. Isso que é seguir a Cristo. Segue-me, é como se Jesus estivesse falando para nós: imita-me, imita-me, imita a minha pureza, porque sem pureza não entra no céu. Mateus 5,48, não tem como entrar no céu sem pureza. Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Imitar, seguir Jesus é imitar Jesus na sua pureza, imitar Jesus na sua obediência. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas humilhou-se a si mesmo, se tornando semelhante aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Imitar Jesus na sua pobreza. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, sendo ele rico, se fez pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza. Jesus casto, Jesus obediente, Jesus pobre, Jesus sincero, né? Nós vivemos no meio de pessoas dissimuladas, pessoas falsas, infelizmente. Por que São Pio X era tão elogiado pelo Padre Pio? Porque era um homem de uma palavra só. Não era um homem de meias verdades, de meias palavras, de conversinha fiada. Tratando-se da fé da igreja, tratando-se da moral da igreja, não podemos ser relativistas. O Papa Bento XVI disse isso na missa de discurso, né? Quando o Papa João Paulo II morreu, na missa para os cardeais, ele disse isso: vivemos hoje debaixo de uma ditadura do relativismo. Vale tudo, menos a verdade, menos a verdade. E essa fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus, como disse o Papa São Paulo VI. Temo que num futuro muito próximo, um pensamento não católico esteja predominando no catolicismo. E quando Nossa Senhora apareceu em Akita, em 1973,
e deu aquela belíssima mensagem forte, mas muito forte, muito real, reconhecida pela igreja, graças a Deus. Houve milagre eucarístico, a imagem lacrimejou sangue, a ciência japonesa foi lá e constatou, e como aqueles homens são científicos, né? Como são racionais. Nossa Senhora disse: a igreja estará cheia de pessoas que abrem concessões. Eu sou padre, mas eu não sou dono da igreja não. Quem morreu na cruz e ressuscitou foi Jesus Cristo. É a doutrina dele que eu preciso receber e transmitir. São Paulo diz: eu transmito para vocês aquilo que eu recebi de Jesus. Um padre não tem uma palavra própria, um bispo não tem uma palavra própria, e nós estamos diante dos maiores bispos de todos os tempos, Santo Agostinho. Um papa não tem uma palavra própria, e graças a Deus nós temos o Papa Leão, que é agostiniano. O Papa é servo dos servos de Deus. E celebrando São Pio X, nós estamos celebrando o catolicismo de ontem, de hoje, de sempre. Não existe 2 igrejas, não existe 3 igrejas, não existe isso. Existe o catolicismo de 2000 anos, existe o Espírito Santo, que é a alma da igreja, que atualiza para nós o que cremos, o que celebramos, o que vivemos e o que rezamos, o que está no catecismo. Só que hoje, meu Deus do céu, né? Cada um atrai para si o que quer. É uma coisa de lá, é outra coisa daqui, é outra coisa de lá. Vamos ser católicos, meus irmãos. Vamos ser católicos. Pega para mim, filho, o comentário de São Pio X aí do missal romano. Pega o missalzinho para o padre, põe aqui. Olha o que a igreja fala de São Pio X no dia dele. Tão simples e resume a vida desse homem. Aqui, 21 de agosto, memória de São Pio X. Aí o que a igreja vai dizer dele? José Sarto nasceu em Treviso, na Itália, 1835, morreu em Roma, 20 de agosto de 1914. Foi um dia quando eu estava lendo a biografia de São Pio X, escrita por Monsenhor, que era o secretário dele, que compôs aquela belíssima ladainha da humildade. Esse Monsenhor, que foi secretário do Papa São Pio X, ele está em processo de beatificação. Mas também para compor aquela ladainha da humildade, o homem tem que buscar o caminho da porta estreita mesmo, né? Tem jeito. Ele era tão pobrezinho que ele andava, parece que todos os dias para ir na aula, ele andava 20 quilômetros para ir na aula, 10 para ir, 10 para voltar. E para economizar o sapatinho, que era um só, ele ia descalço. Tinha que economizar o sapato, porque senão não tinha sapato para ir na missa. Aí certa vez, ele bem pequenininho, porque queria receber Jesus na Eucaristia, estava na missa e queria, aí chegou para o padre lá, falou: ô padre, eu quero muito receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Aí o padre falou: mas não posso, meu filho, você é criança, eu não posso, como é que eu vou te dar? Não, mas eu amo Jesus, eu sei que é Ele, minha mãe já me deu catequese, o senhor já me deu catequese. Quantos anos você tem? Eu tenho 7. Mas eu não posso, mas eu quero. Mas então você tem que ficar papa. O dia que você ficar papa, então você cresce, seja padre, bispo, papa, e o dia que você for papa, então você libera para as crianças, porque eu não posso. E não é que com 7 anos ele olhou para o padre e falou: eu quero ser padre. Agora, se Deus me der a graça de um dia ser papa, eu deixarei as crianças comungar com 7 anos. E ele ficou papa. São os desígnios de Deus, porque ele dizia que Jesus tem que entrar no coração, na alminha das crianças, a pureza, o corpo e sangue de Jesus, antes que a impureza e as baixezas desse mundo entrem nas crianças, venha no coração das crianças. E um Papa que trabalhou incansavelmente pelo catolicismo, foi padre, depois bispo de Mantua, patriarca de Veneza, e sobe à cátedra de São Pedro com o nome de Pio X. É o pontífice que, no moto próprio, trau le sollicitudini
entre as solicitudes de 1903, afirmou que a participação nos santos mistérios, na missa, é a fonte primeira e indispensável da vida cristã. Santa Teresa d'Ávila diz assim: você quer fazer uma coisa muito boa para Deus? Você quer deixar Jesus muito feliz? Você quer dar glória a Deus? Participe dignamente de uma santa missa. É a maior alegria que um ser humano pode fazer para Deus. Comungar bem, porque a partir daqui tudo acontece. Santos mistérios é a fonte primeira e indispensável da vida cristã. São Pio X defendeu a integridade da doutrina da fé. Não existe duas verdades, não existe duas moral, não existe dois credos, não existe duas liturgias. Mas tem os ritos, padre, os ritos litúrgicos são diferentes. Sim, os ritos litúrgicos são diferentes, tem muitos ritos litúrgicos, mas a essência do sacramento é a mesma. Promoveu a comunhão eucarística para as crianças, encaminhou a reforma da legislação eclesiástica, ocupou-se positivamente com a questão do governo italiano com a Santa Sé, graças a Deus, e com a ação católica, ou seja, promoveu o laicato para que os leigos pudessem ter voz e vez e trabalhar na evangelização, graças a Deus, está vendo? Ele não é tradicionalista, que não sei o que, não é tradicional. São Pio X não é tradicionalista, não. São Pio X é católico. E quem gosta de São Pio X, quem ama a igreja, não é tradicionalista, não, é católico. Eu sou católico, não sou tradicionalista. Agora eu amo Jesus Cristo, eu amo a igreja, eu amo as coisas certas, sou tradicionalista? Que maluquice que é essa? Eu sou católico. Uma pessoa, então eu estou lá jogando bola, daqui um pouco tem gente jogando basquete, aí se eu continuo a jogar bola, eu falo: mas você é tradicionalista, jogando bola. Meu filho, isso aqui é futebol, isso aqui não é basquete não. Está desse jeito. Ocupou-se positivamente com as questões da igreja, com o governo italiano, cuidou da formação dos sacerdotes, mandou elaborar um catecismo, maravilhoso catecismo de São Pio X, perene catecismo, de sempre, porque a mesma coisa que está no catecismo amarelo de João Paulo II, está no catecismo de São Pio X, só que é perguntas e respostas, não são duas igrejas, não são duas doutrinas. Mandou elaborar um belíssimo catecismo, favoreceu o movimento bíblico, promoveu a reforma litúrgica e o canto sacro. Quem que está falando isso dele? São os tradicionalistas? Não, a Missal Romana, reforma do ano passado. A igreja é una, a igreja é uma, não existe duas igrejas. E graças a Deus, o Papa Leão XIV, ele foi eleito por isso. É um homem da unidade, Ele não está na sé de Pedro para defender esse grupo ou aquele grupo, gente que pensa assim ou assado. Ele está ali para defender o catolicismo de 2000 anos, assistido pelo Espírito Santo. E que cada um, que a diversidade dos carismas, graças a Deus, cada um com seus dons, com seus talentos, com seus carismas, na única igreja de Jesus. A moral que é para o Pedro é para Paulo, a moral que era para Agostinho é para Tomás de Aquino. A Eucaristia que celebrava São João Bosco e Padre Pio, celebra Padre Braulio, Padre Helder. E é por isso que nós estamos aqui. Isso é celebrar o Papa São Pio X, esse homem de profundo amor por Jesus na Eucaristia, com um coração católico, que nasceu católico, muito simplesinho, morreu Papa católico, santo de altar. E que o Papa Leão XIV se inspire também nele, peça a intercessão dele. Nós vamos rezar muito pelo Papa Leão,
que Ele promova essa unidade da igreja nesses tempos tão difíceis que vivemos. E você não perca o seu traje de festa, viu? Você não perca o seu traje de festa. Não vamos fazer como Esaú, que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não vamos perder a graça de Deus por causa de conversa fiada. Não vamos perder a nossa vocação por falta de entrega, de medo, covardia, picuinha, sei lá o quê. Vamos pedir a Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, Santo Agostinho, São Pio X, que nos dê a graça da perseverança final. Mateus 24, versículo 13: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus nos dê essa graça da perseverança todos os dias, com alegria. Se estiver doentinho, louva também, né? Está lá no profeta Joel: mesmo enfermo, eu sou guerreiro, né? Mesmo na luta. Tem hora que a gente está meio catimbado, né? Mas louvado seja Deus. Padre Pio parece que carregava constantemente no corpo umas 12 doenças diferentes, 12. São Francisco, quando morreu, tinha 23 doenças no organismo, inclusive cegueira e lepra, né? Que é isso, né? Ai, padre, eu tenho que ser igual o Padre Pio, eu tenho que ser igual o São Francisco, eu tenho que ser igual o São João Bosco, São João Maria Vianney, que tinha uma espécie de fibromialgia que enrijecia o corpo dele inteiro, doía tudo, da planta dos pés até a ponta do cabelo. E esses homens sorrindo, essas mulheres de Deus, Santa Gema, os místicos: mas isso é coisa de místico, padre. Eu não sou místico, não. Eu também não sou, não. Mas sofro. Você não é místico, mas você sofre. Você tem teus sofrimentos físicos, emocionais, espirituais, e nós temos que aprender a sofrer amando e amar sofrendo. Peçamos a Deus essa graça de não pecar, de não desviar da nossa vocação, nem para a esquerda, nem para a direita. Que São Pio X nos ensine essa têmpera, essa fortaleza que é dom do Espírito Santo, para que a gente possa perseverar até o último dia, até o último segundo, e ajudar Jesus Cristo a levar muitas almas para o céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.